Vamos lá. Dando continuidade nas nossas aulas, tá? Nessa aula 1, eu vou te apresentar uma visão geral do Promate, né? De todas as ferramentas disponíveis que tem, qual a funcionalidade, para que serve, né? Qual a importância desse sistema para o escritório, tá? E aí, de forma bem simples, bem objetiva, eu vou mastigar esses 3 pontos para você, tá? Primeiro ponto. Para que serve? O Promad é uma das ferramentas indispensáveis, primordiais no nosso escritório. É através dele que a gente faz todo o controle de clientes, processos, atividades, publicações. Sem ele, tá? De fato, o escritório não conseguiria se organizar minimamente. Por isso a sua importância. Por isso a importância de toda atividade estar no Promad. Por isso é importante de todo cliente ser cadastrado no Promad. Porque isso nos possibilita gerir o nosso escritório da melhor forma possível. Além disso, o Promad nos oferece algumas funções de relatórios que são indispensáveis para que a gente possa fazer uma tomada de decisão. Então, esse é o grau de importância do sistema. Tá? O segundo ponto, o que essa ferramenta nos possibilita? Bem, de forma bem resumida, é um resumo da primeira pergunta, da primeira resposta, perdão. Essa ferramenta nos possibilita gerir processos, clientes, atividades, tá? Toda a estrutura do nosso escritório, toda a estrutura operacional, aquilo que eu digo que demanda a prestação de um serviço. Vale lembrar que nós somos um escritório de advocacia e, naturalmente, nós ofertamos um serviço, né? E através dessa ferramenta a gente consegue ter o controle de todo esse passo a passo, tá? De toda essa entrega, desde o momento em que o cliente entra no escritório até o momento em que a gente finaliza um processo, tá? E por último, que é o objetivo também principal antes dessa introdução da aula, é fazer um overview, para você ter uma noção. Então eu estou fazendo aqui, ó, você vai ver que vai aparecer sempre quando você acessar o teu Promad, ou você, caso você esteja acessando pela primeira vez, vai aparecer a maioria dessas abas. Se eventualmente, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, esse treinamento, não aparecer alguma aba dessa, que eu estou fazendo a movimentação aqui, é que possivelmente o teu usuário não necessita ter acesso a todas essas ferramentas, tá bom? Eu habilito aquelas que são necessárias para o desenvolvimento daquilo que você precisa atuando dentro do escritório. O login que eu estou apresentando para vocês, a tela do Promad, o meu usuário é como administrador. Então, naturalmente, tem algumas funções que outros Promads, outros usuários não vão ter, tá? Mas, basicamente, o Promad é composto por uma série de abas, né? É muito intuitivo. Você vai passando o mouse e ele vai apresentando as opções que ele tem. Então, as principais, de uma forma geral, as principais funções que você vai precisar no dia a dia é a aba de clientes, tá? Que nela você vai conseguir pesquisar cliente, cadastrar cliente, principalmente a secretária, consegue fazer o controle da recepção, o momento em que um cliente ou alguém que vem para uma reunião entrou e que horas ele saiu. A gente consegue fazer um relatório de clientes, a gente consegue extrair, saber quantos clientes a gente tem, tá? Agenda, porque aqui a gente faz toda a nossa parte de atividades, a gente agenda, utiliza a nossa agenda para marcar, lançar atividades, compromissos, reuniões, audiências. A gente pode utilizar essa aba também como agenda telefônica para cadastrar um cliente, cadastrar algum número, algum fornecedor que a gente eventualmente tenha no escritório. Aqui é uma aba mais específica de publicações, ou seja, toda vez que a gente tem um processo na justiça, ele tem um número. E esse número, toda vez que sai, tem uma movimentação nesse processo, que sai um despacho, que sai algum ato judicial, ele fica vinculado a esse número do processo. E aí é aqui que através que eu, o Dr. Lucas, a controladoria, ou a pessoa responsável no momento que você estiver assistindo esse treinamento, faz a leitura de publicações e consegue fazer a delegação, atribuir as atividades aos setores responsáveis, tá? Os andamentos, tá? Principalmente os processos. À medida que os processos vão sendo movimentados dentro do Poder Judiciário, dentro da Justiça, a gente consegue acompanhar por aqui. Financeiro, né, que tem um módulo de contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, custas, que eventualmente a gente tem que pagar para algum cliente, e faturamento. Como eu disse, eu vou reiterar mais uma vez. Para algumas pessoas, nem todos os módulos estarão disponíveis, porque não há necessidade, né, de acordo com a função que está inserida em determinado setor do escritório.
tá? Mas via de regra, a gente tem esse módulo financeiro e tem o módulo de relatórios, que é justamente voltando à explicação inicial que eu passei para você. O sistema permite que a gente faça relatórios de número de clientes, número de processos, por área de atuação, previdenciário, consumidor, trabalhista. Então a gente consegue fazer tudo isso por aqui. No meu sistema, então se aparece, por exemplo, hoje eu tenho uma agenda com 37 compromissos, tem algumas publicações que não foram lidas, aparece o número de clientes e de processos ativos que a gente tem, tá? Então, de forma geral, aparece aqui na minha tela, por ser um usuário um pouco mais avançado, aparece algumas informações que talvez no de vocês não vá aparecer, tá? Mas é apenas para vocês entenderem a sistemática, terem um overview, uma visão geral do que esse sistema oferta para a gente, tá bom? E na próxima aula a gente vai explorar caso por caso, aba por aba, na verdade, tá? A gente vai passar por cada guia dessa, simulando situações para que vocês consigam fazer, que vocês consigam desempenhar da mesma forma, tá? Depois que assistirem um treinamento ou quando precisarem no dia a dia de vocês.